Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais um dia da maratona de lives do mês de abril. Essa maratona vai rolar até sexta-feira, dia 14. Para quem vem acompanhando, muitos autores, muitos sorteios. Marcelinha, um beijo. Minha sobrinha, gente. Para quem vem acompanhando, muitos autores já passaram por aqui. Muitos sorteios já foram feitos. E esse ritmo vai continuar até sexta-feira, tá? Depois a gente dá uma paradinha e só volta em maio. Coisa boa, né? Bom, entrei um pouquinho antes do nosso escritor, porque tenho 2 recados para dar para vocês. Também, primeiro, tá rolando a campanha de doação de livros para crianças e adolescentes de uma escola no estado do Amapá. Então, se você tem livros em casa e pensa em doar, por favor, doe. Todas as informações estão no feed do meu Instagram, MoniqueMM18. Inclusive, a professora Andréia Paula, que está à frente desse trabalho, dessa doação, vai estar com a gente conversando hoje aqui durante uma live sobre todo esse processo de doação de livros. Eu sei que tem muita gente apegada. Ai, Monique, não consigo me desfazer dos livros. Tudo bem, mas tem muita gente também que quer doar, que tem livro estocado em casa, que já leu e não sabe o que vai fazer. Então pega, entra em contato com a professora, vai lá, diz que você tem livros que quer doar, porque vai ser muito útil, tá? O nome da escola tá no feed do meu Instagram, o nome da professora, o WhatsApp, o Instagram dela, todas as informações que vocês precisam para que vocês possam aí fazer essa doação, tá bom? Muito bem. O segundo recadinho de hoje está rolando a inscrição do concurso do Prêmio Literário da Editora Terra Bela, tá? As inscrições vão até dia 31 de maio. Vocês podem estar fazendo, o link está na bio do meu Instagram, MoniqueMM18, ou diretamente pela editora, tá? Terra Bela. O concurso serve para promover autores nacionais. Aliás, o dono da editora é um escritor, então isso já é uma grande diferença, isso já é um passo à frente muito grande. Então você que é autora de todos os gêneros, tá, gente? Tem aí o seu sonho de publicar o seu livro, participe do prêmio. Além de você ter aí um reconhecimento literário no meio literário, a grande probabilidade de você ter o seu livro publicado, seu livro com tiragem aí nas suas mãos, para que mais leitores possam chegar aí até vocês, tá? Prêmio Terra Bela de Literatura. Só acessar o link ou o Instagram. Tá bom? Muito bem. A gente vai conversar agora com um escritor que é uma simpatia. Ele que foi assim, eu dei boas gargalhadas com ele, porque ele é animado, ele é simpático, ele é gente boa pra caramba. Eu falei, vamos fazer? Ele falou, agora, Monique. E o nome do livro dele, né, já deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Escrever pra quê? Boa essa pergunta, né? Escrever pra quê? Você escreve por quê? Pra quê? Pra quem? Muito bom, né? Eu tive o privilégio de divulgá-lo no meu podcast, de ler o livro, de dar essa interagida com ele, e foi muito legal, eu gostei bastante. E aí, óbvio, tudo que é bom a gente traz aqui para vocês. Então puxem a cadeirinha, vamos bater um papo, vai rolar sorteio de livro físico e vamos conhecer um pouquinho mais esse escritor,
tá bom? Deixa eu ver, cadê ele aqui? Deixa eu chamá-lo, deixa eu ver se ele entrou. Danilo, boa tarde. Não, nosso inscritor ainda não entrou, eu que cheguei cedo. Ah, ele está aqui já me mandou mensagem. Muito bem, Cleiton. Opa, boa tarde. Deixa eu só. E aí, agora eu estou vendo você. Tudo bem, querido? Opa, Seja boa muito tarde. bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, querida, né, com essa comunidade maravilhosa. Ah, que Muito feliz, delícia! muito Eu feliz. estava doida para conversar com você, falar sobre o seu livro. Eu, eu quero muito te agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade, você vir aqui, bater um papo sobre esse seu livro incrível e criar essa ponte com os leitores. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço, tá bom? Pela oportunidade, parceria. E vamos conversar. Muito bem. É a tua primeira live literária? É a minha primeira live literária. Na verdade, eu não costumo Delícia. fazer muitas lives. Eu sou professor, né? Então eu trabalho com lives, mas falando sobre assuntos relacionados aos conteúdos que eu trabalho e tal, né? Mas vou Você é começar. professor de quê? Sou professor de história. Já começamos bem, né, gente? Já começou bem? Adoro professores de história. Acho que vocês têm uma cabeça, uma bagagem que é totalmente fora da casinha. Vocês são extremamente especiais, porque é diferente, por exemplo, a gente conversar com um professor de língua portuguesa, que eu adoro também, que eu sou apaixonada por esse público, por esses professores, mas o de história, eu já recebi muitos professores de história aqui que são escritores, inclusive um que é especializado em ditadura no Brasil. Cara, a gente fez uma live que o cara deu um banho durante e foi assim diferenciado. Então, vocês, professores de história, eu tiro o chapéu. Parabéns, tá, querido? Obrigadão. E o meu livro, ele vem muito daí, né? Dessas reflexões que eu, né, ao longo da minha trajetória de vida profissional, acadêmica, eu estou refletindo, sendo que trazendo para um outro âmbito, né, que é um âmbito mais artístico. Eu acho que cada um também, dentro da área da educação, mais especificamente falando na área de história, tem caminhos, né? Eu acho que o caminho que eu encontrei para poder, enfim, trazer, problematizar essas discussões a partir da história foi por meio da arte, dos versos, da poesia, né, da literatura. Agora, você dá aula há quanto tempo? Olha, eu comecei dando aula, assim, de fato, com os meus 13 anos na igreja. Eu fui criado na igreja evangélica. Aí eu fui professor de escola dominical. A área de história, né, profissionalmente, a partir de 2017. Foi quando eu entrei na universidade, mas eu dava aula em cursinho, né, preparatório. E aí a gente pode trabalhar em cursinho mesmo não estando formado, mas cursando a graduação, né? Aí eu comecei a partir de 2017. Que coisa maravilhosa. Eu acredito que você tenha aula de história para crianças e adolescentes, é isso? Meu Ou só público é bem adolescentes? variado. Eu trabalho com crianças, adolescentes, e como eu trabalho com pré-vestibulares, né, para militar, aí eu pego essa galera também, né, enfim, mais adulta, jovem, adultos. Né? Pois é, quando eu encontro um professor, eu não tenho como não fazer essa pergunta. Como é que você vê essa geração atual, com muita informação na internet, com plataformas digitais de fácil acesso? Porque é muito diferente hoje o que a gente vive com a realidade de 10 anos, por exemplo, onde a gente não fazia live para promover um livro nacional. Então, você como professor de história que está ali à frente dessa garotada, dessa geração, como é que tu vê
essa relação deles? Primeiro, com a história, porque eles já têm esse preconceito formado que história, num contexto geral, é chato. História do Brasil é mais chato ainda. E ler eu passo longe. Como é que você vê essa relação? Bom, né, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter um cuidado para poder diferenciar informação de conhecimento. Porque, como a gente vive, né, numa geração, né, numa época extremamente globalizada, estamos todos conectados, né, a tecnologia crescendo cada vez mais, me dá uma sensação, muitas vezes, e principalmente para essas pessoas, para esses adolescentes, crianças que nasceram praticamente com o celular na mão, né? E eu não sou velho, sou novinho também, somos, né, novos, né? Mas mesmo assim eu não nasci, somos novos, né? Mas mesmo assim eu não peguei ainda assim de início essa fase do celular que faz tudo, acaba trazendo também muita angústia, porque é muita informação. E o que a gente vai fazer com essas informações todas? Eu acho que falta muita organização, né, dessas informações e o conhecimento, que é uma outra categoria. E aí é o papel do professor, que é construir, não passar, que muitas vezes a gente fala assim, eu vou passar o conhecimento, mas é construir com essa galera, né, coletivamente esses saberes, né, trazendo as informações, né, lidando, né, com as informações que eles trazem, lidando com as experiências de mundo deles, com as memórias, com os desejos. Eu sempre falo isso, né? Parece que esse modelo de educação, que o Paulo Freire está chamando de educação bancária, né, é um modelo de educação que desumaniza essas pessoas, o aluno, que é considerado um ser sem luz. Não, ele é uma pessoa, um ser humano que tem passado, que tem uma história, né, que tem um futuro, que tem desejos. Então, lidar com as realidades sociais, econômicas, com o sujeito que é esse aluno, e a partir dessa realidade, a gente construir os saberes, construir os conhecimentos, lidando, né, com todo esse arcabouço que a gente está trazendo, de saberes acadêmicos, de saberes, enfim, de outras culturas, eu acho que é o caminho a partir daí, porque só a informação por ela mesma, e aí a gente tem ainda as informações falsas, né, deixa esse aluno perdido, desorientado, desorganizado e angustiado. Então, acho que a saída ainda é a escola, é essa construção desse conhecimento, mais uma construção coletiva, né, conjunta, a partir das realidades que esse aluno traz. E o livro, né, que eu tento, né, que eu construí, né, os versos que eu coloco, né, os poemas, eles tentam dialogar de uma certa forma também com isso, né, mostrar, né, trabalhar, trazer essas diferentes realidades, esses diferentes personagens da vida, personagens que estão em territórios historicamente apagados, periféricos, né? Enfim. Exatamente. Agora, por que eu te perguntei isso? Eu tenho uma sobrinha de 11 anos que ela adora matemática, mas não suporta história. E aí, eu estou sempre estimulando ela a ler um livro. Ela começou a ler a tal da saga da Pilar, que a Pilar foi escrita por uma autora nacional, onde ela viaja o mundo todo, e cada volume é um lugar. Então tem China, tem Egito. A própria escritora usou a filha dela, pegou as experiências com a filha e criou o Diário de Pilar, por lugares que eles passaram. E aí eu tento a todo momento estimular não só a leitura, mas o conhecimento de uma forma geral. Então ela chega ali do colégio, às vezes, ai tia, eu estava na minha aula de história hoje, você pode me ajudar? Eu falei, o que foi, Letícia? Esse negócio de Pedro Álvares Cabral, eu acho isso um saco, tia, mas eu gosto dos indígenas. Então, assim, ela tem essa ligação dentro da escola, mas se inserir fora, ela não consegue. Ela não se interessa. E muitas vezes ela recorre ao celular. Então, eu ainda vejo um pouco prejudicial um monte de informação, justamente o que você está falando, que é diferente de construir o caminho do conhecimento. E é óbvio, a escola tem um papel fundamental para inserir esses alunos, essa faixa etária, porque é conhecimento, é construção do conhecimento, né? E eu penso exatamente também,
né, enfim, que eu acabei não respondendo a segunda pergunta, que é justamente sobre essa questão da história, né, mais especificamente, que é o aluno ele se perceber também como sujeito do processo histórico no qual nós estamos inseridos. Eu acho que a história ela começa a ficar interessante assim, quando a gente faz a conexão de passado com presente, que é o que mais ou menos eu tento fazer por meio desses poemas que eu escrevo, de críticas sociais, que às vezes eu faço referências históricas, né, que eu estou escrevendo também a partir do meu lugar, de professor de história, né? Então, eu acho que quando o aluno ele se percebe como sujeito, né, quer dizer, eu pertenço a uma classe, eu pertenço a um gênero, né? Eu estou dentro de um determinado território, eu estou na América Latina, no Brasil. Então, o que é que eu sou? O que nós somos hoje é resultado da construção de um processo histórico, ou de processos históricos no plural, né? De processos políticos, econômicos e sociais. Então, quando o professor ele traz, a partir de um conteúdo, debates, vai relacionando, né, com as realidades desses alunos, traz um filme, documentário, né? Enfim, eu acho que vai... Ou faz uma aula de campo, né? A gente sair para poder, enfim, né, conhecer, né, a cidade, o passado dessa cidade e os contrastes do ontem, hoje. Eu acho que isso tudo faz com que fique mais interessante porque chama atenção para a realidade desse aluno, né? Então, acho que é muito isso. É porque também a nossa influência, né, do ensino de história que a gente tem é um ensino de história, por exemplo, o pessoal que viu a época da ditadura militar, que a gente estava falando, os meus pais, na década de 70, basicamente se ensinava estudos sociais, né, que era uma história do Brasil junto com uma geografia do Brasil, não se falava do mundo, e era extremamente decoreba. Então, Dom Pedro I fez a independência, ele é nosso herói. Não tinha uma criticidade, não tinha um pensamento crítico, reflexivo, né? Eu falo para os meus alunos que estudar história não é decorar, é a gente entender esses processos. Aí a gente vai construindo esse conhecimento a longo prazo, as relações, a intertextualidade, até mesmo quando alguém for ler ou escrever para quê, fazer as pontes com outros textos, com outras narrativas, com o que o professor de história, de sociologia está abordando na escola ou no cursinho, né? Então, é muito sobre isso. Né? Eu acho que também é o professor se colocar nessa posição de trazer novas referências, debates, de se preocupar com a realidade também do aluno, fazer essas pontes. Acho que fica mais interessante. O aluno se percebe como sujeito ali. Né? Exatamente. A Jess está falando aqui. O avanço da tecnologia atrapalha muito também. Na nossa época, o único meio de sair da realidade era lendo. Hoje em dia, o celular é o principal meio. Exatamente. Hoje em dia é tudo mais fácil. Agora, eu tô aqui com o teu... Você tá com o teu livro físico aí em mãos? Não, ainda não saiu fisicamente, não. Tá quase saindo. Mas eu tenho ele aqui online, né? Tem ele digital, né? Pois é. Começando por esse título. Escrever pra quê? Ih, ele caiu aí, gente. Opa, não, voltei. Não, ele voltou. Escrever pra quê? Por que ou como você resolveu colocar esse título afrontoso, agressivo no teu livro? Bom, esse livro, ele reúne poesias, né, prosas poéticas também, que eu escrevi ao longo aí desses períodos de pandemia, né, comecei em 2020, que eu sempre quis ser escritor, antes de ser professor, na verdade, assim, desde criança, eu brincava de ser escritor, imaginava que era um escritor famoso, aquela coisa. Quando eu me tornei adolescente, eu inventei de ser professor de história. E aí eu segui, fiz faculdade, eu fui deixando... Não tem nada para fazer, você é professor de história, né? História, né? E aí o meu lado artístico, né? Eu fui deixando de lado, não, eu quero ser um homem da academia, da ciência, eu quero escrever textos acadêmicos, eu quero, né? Aí a literatura eu fui deixando um pouco de lado. Na pandemia, né, a gente com muito tempo em casa, eu comecei a voltar a escrever, né, voltar às minhas origens, isso eu sempre gostei de fazer, né? E aí eu fui produzindo, né, esses textos até ano passado, né, já tinha um acervo de poemas e tal, de vários textos nessa linha literária, e aí eu queria publicar, né? Sendo que a minha ideia era pegar um texto, um poema que, né,
fosse capaz, digamos assim, de dar nome ao conjunto da obra, aquela reunião de poemas que eu tinha escrito entre 2020 e 2022. E aí esse poema Escrever para Quê, ele caía como uma luva, porque ele traz uma ideia muito interessante que é a problematização dessa escrita, porque esses meus escritos, a todo momento, eles estão fazendo denúncia social, crítica social, ao mesmo tempo estão falando dessa minha identidade, desses meus conflitos com a religião, a questão da minha identidade sexual. Então, o Escrever para Quê, ele sintetiza tudo isso. Porque é escrita no sentido da gente usar a literatura, mas não só a literatura, né, outros meios também, mas no caso da escrita, para a gente questionar esse mundo no qual nós vivemos. Mas, além do mais, eu acho que uma reflexão que eu tento, né, trazer também com esse título é a ideia da gente, de nós sermos os escritores da nossa própria vida, no sentido de nós sermos os sujeitos, de sermos, né, os sujeitos das nossas próprias trajetórias. Porque nem todo mundo vai ser escritor, mas todos nós, de uma certa forma, estamos escrevendo alguma coisa, né? Metaforicamente falando. Então, a ideia do livro é dizer que a gente pode ser o que a gente quiser ser. É a ideia da liberdade, da gente existir na nossa plenitude, né? É um livro que dialoga muito com esse debate existencialista, né? Da gente pegar o papel, pegar a caneta, pode ser literalmente falando ou metaforicamente falando, mas a gente peitar o sistema, questionar aquilo que incomoda a gente. Eu, ao longo da minha vida, eu tenho muitas questões que me deixam insatisfeito, indignado, a questão dos preconceitos, né? A minha religião, a minha fé que eu tenho em Deus, em Cristo, mas, ao mesmo tempo, um sistema religioso que se apropria de uma fé tão bonita para poder segregar, para poder discriminar. Então, isso me deixa muito inquieto. Então, eu acho que a minha escrita, né, e a minha vida como um todo, eu uso como instrumento de luta contra essas opressões. Então, a ideia desse tema é justamente dizer isso, que a gente tem o poder de usar da escrita, de usar da arte, de usar do que a gente é, para a gente reafirmar quem a gente é, para a gente reafirmar nossa identidade, para a gente questionar o que a gente quiser questionar e, sobretudo, para a gente se posicionar diante do mundo, né? E diante de quem a gente é também. A escrita, né? Ela é uma arma poderosíssima para a gente combater tudo isso que você falou de um modo agressivo ao mesmo tempo, mas com muita sofisticação. Quando você pega um livro como o seu, onde a gente vê críticas sociais, políticas, religiosas, racismo, preconceito, e não adianta, a gente vive isso diariamente, às vezes dentro da nossa própria casa. Então, não é discutindo, não é batendo, não é matando. É usando a arte como arma para conscientizar e combater esse tipo de coisa que acontece no Brasil diariamente. E a sua capa, ela fala exatamente isso, porque genialmente você juntou ali personalidades do mundo que não são apenas personalidades conhecidas. Todas as figuras que você colocou na sua capa, elas têm a sua contribuição histórica, elas têm a sua contribuição. Frida Kahlo, por exemplo, gente, quem não conhece uma mulher à frente do seu tempo, que viveu um inferno na vida e usou a arte para dizer ao mundo quem ela era. Como ela conscientizou centenas de milhares de pessoas através da arte sobre preconceito, sobre machismo, inclusive, né? E aí você colocou a Frida, você colocou Martin Luther King, sensacional, tá? Isso é inegável. É porque aqui a capa tá preto e branco, gente, e eu não enxergo direito. Mas tem outras personagens. Tem o... Qual é o nome? Qual é o nome dele? Da África.
que ficou preso durante muitos Nelson anos. Mandela. Nelson Mandela. A gente tem aquela vereadora, ela era Marielle. vereadora, a Marielle. A gente tem aquela menina que tomou um tiro no rosto do Estado Islâmico, que inclusive já foi fazer faculdade no... não sei se foi em Harvard. Outra que faz assim um burburinho no mundo, com tudo que ela passou. Eu sou péssima de nome, tá, gente? Mas eu sei quem é todo mundo. Mas eu sou inclusive eu já li a biografia dela, mas eu sou péssima de nome. E a gente tem essa capa poderosíssima. Você escolheu essas personalidades porque para representar aí a tua obra? Bom, são personalidades que me inspiram a minha luta e, sobretudo, são vozes insurgentes do seu tempo. São vozes também que não se calaram, como é a ideia do livro. Escrever para quê? Escrever para dizer quem eu sou, para reafirmar, afirmar ou reafirmar quem eu sou, para questionar as injustiças, os sistemas injustos ao meu redor, e foi exatamente isso que essas pessoas fizeram, né? Essas pessoas, né, escreveram, né, enfim, as suas histórias e, ao mesmo tempo, a história política e social do mundo, né? Não se calando, com coragem, com resistência. Então, por isso que faz todo sentido, né, elas estarem ali, junto desse tema, escrever por aqui, porque como, né, eu tinha falado, né, a gente, nem todo mundo, né, vai ser escritor, mas metaforicamente falando, né, nós somos, como eu até coloco no livro, somos textos ambulantes. Existem milhares de textos ambulantes por aí, porque somos cartas do destino, somos pessoas que temos memórias, desejos, né? Somos potências, cada um tem o seu talento, cada um tem a sua vida, e muitas vezes nós somos apagados nesses processos históricos, somos invisibilizados, né? Tantos de nós queremos, né, como textos, sermos também lidos, ouvidos, né? E a proposta do livro é justamente essa, dizer que, né, como somos vozes, como somos textos, podemos sim, né, protestar, podemos sim fazer com que o poder da nossa voz sejam ouvidas, né, pelo mundo, por meio, né, enfim, da nossa resistência, por meio da nossa coragem. Então, eu acho que essas personagens têm tudo a ver com o título do livro, com escrever para quê, que são pessoas também que pegaram o papel, pegaram a caneta, ou metaforicamente falando, ou literalmente falando, mas que de qualquer forma, né, enfim, escreveram, né, tudo que sentiam, tudo que desejavam e tudo que queriam, né, porque isso é protestar, né? Então são palavras que têm a ver, né? Voz, protesto, escrita, a palavra, são esses conceitos que eu a todo momento eu estou brincando no livro, né? E que a gente tem, né, o poder de fazer por meio da palavra, da arte, né, do protesto, da voz, né, de dizer quem a gente é, de afirmar nossa identidade, de querer dizer ao mundo que a gente precisa dizer, né? E o que muitos, né, talvez, né, os poderosos, enfim, desejam esquecer, desejam apagar, e a gente está lá peitando, dizendo aquilo que precisa ser dito. Lembrando, né, diariamente. Né? Exatamente. Agora, o teu livro, ele está em fase de... Ele já está na gráfica? Ele está em pré-venda. Aí a pessoa adquirindo agora, na pré-venda, chega para a pessoa pelo correio ao final da pré-venda. A pré-venda, ela se encerra no dia 4 de maio. Já. A pré-venda vai até dia 4 de maio. Gente, a pré-venda do livro do nosso autor, Escrever para Quê, vai até o dia 4 de maio. Eu vou ler a sinopse aqui para inserir vocês um pouco mais na dinâmica e vou pedir para você separar aí uma parte que você gosta para você ler para a gente. Pode ser? Tranquilo. É porque dá para você ler no digital aí na tua frente ou não? Deixa eu só... Agora que eu me toquei. Eu saio. Não, você não pode sair, senão você não vai conseguir. Então deixa. Não, tranquilo.
Me perdoa, gente. Eu não tenho Não, ainda não tem fisicamente problema. na fazenda. Eu vou ler aqui a sinopse. Escrever para quê? Já fica a questão aí para o pessoal. Para Mas quê, só, para quê desculpa e te por interromper, me perdoa, desculpa. Mas assim, fala. com todo respeito, se você desejar, se você quiser sentir à vontade, você pode. Eu até acho interessante, né? A parte que você mais gostou, que você queira, né? Eu até Enfim. tô com o meu WhatsApp ligado aqui no computador, só que ele não está atualizado. E Ah, aí, quando você me mandou o seu arquivo, ele não aparece. E aí sim, eu não sim. tenho ele aqui no PC, entendeu? Porque Uhum. senão eu baixava aqui e lia também. Sim, E aí eu só peguei a sinopse dele e botei acessível aqui para mim. Eu não me liguei. Devia ter te perguntado, né, gente? não, Bom, mas não tem problema. Vou ler aqui a sinopse para vocês e já deixo a questão. Escrever para quê, por quê e para quem? O pessoal que está aí na live. Por que vocês escrevem? Para que vocês escrevem? E para quem que vocês escrevem? Tá? Com poemas e algumas prosas poéticas, os versos aqui reunidos em sintonia com inúmeras fotografias trazem reflexões e críticas sociais à economia, à cultura, ao poder e à religião, entendendo que a escrita também é um ato político. Além disso, o livro procura humanizar conceitos tão disputados. Humanizar conceitos tão disputados política e historicamente, como Deus, identidade, família e amor. Escrever para quê é um trabalho que vê a escrita como um dos maiores instrumentos de empoderamento e libertação social. Quando nos sentamos frente ao computador, abrimos um Word e começamos a magia da digitação. Podemos falar sobre qualquer assunto e, acima de tudo, podemos ser livres para sermos quem realmente somos. A escrita liberta, né, gente? verdade. Essa parte, né? Agora, o teu livro tem quantas páginas, tu sabe? Olha, ele, por conta das fotografias, né, dessa combinação de fotografias e poemas, ele ficou com 200 e pouquinho. Acho que cento e pouco, quase 200, são 200 páginas. Ele está à pré-venda, está acontecendo em qual site? Está no site da editora Ascensão. E assim, para quem entrar no meu perfil aqui, né, do Instagram, tá logo na bio, tá lá o link da pré-venda, a pessoa cai direto. Porque às vezes quando a gente fala assim, o site da editora, aí vão aparecer as outras obras também que são maravilhosas, mas de um modo mais objetivo no meu caso, né, a pessoa entrando na bio do perfil do meu Instagram, já vai direto já para o link de venda do livro. Aí ele está em pré-venda até 4 de maio, sendo que a pessoa comprando, né, adquirindo agora, chega pelo correio após o fim da pré-venda, após 4 de maio, aí chega. Sendo que neste mês, ainda de abril, a gente vai fazer o lançamento presencial, a tarde de autógrafos ou noite de autógrafos, a gente não sabe ainda. Então estarei, né, enfim, com os livros pessoalmente, presencialmente, fisicamente. Ai, que delícia. Eu vou pedir para você colocar o nome da editora aqui no comentário e o seu Instagram, por gentileza. Porque aí o pessoal já corre lá, já passa a te seguir, clica no link para conhecer mais sobre o seu livro, inclusive ver essa capa maravilhosa. Agora, esse teu livro é o teu primeiro livro publicado, né? Você levou quanto tempo para escrever, sendo que você aborda temas tão polêmicos? Você levou quanto tempo para escrever esse livro, com esses poemas, com esses assuntos? Então, eu me reuni a primeira vez com um amigo meu, fotógrafo, né? O Elon Max, não sei se ele está aqui na live, maravilhoso, amigo meu, professor de história também. Ele tem um trabalho maravilhoso com fotografia popular
Ele gosta de tirar fotos de pessoas, trabalhadores, do cotidiano, né, em preto e branco. E aí eu pensei, bom, eu poderia conciliar os meus textos, eu poderia fazer uma obra juntando as suas fotografias com os textos que eu escrevo que dialogam bastante. A primeira vez que a gente tentou sentar para poder montar essa obra foi em 2021, né, ali final de 20 para 21. Sendo que a correria, o trabalho, o estudo, a gente nunca conseguia formalizar. E aí foi bom que ao longo desse período eu fui escrevendo mais textos. No geral, né, assim, de forma objetiva, eu posso dizer que eu escrevi todos esses poemas que essa obra reúne entre 2020 e 2022. E aí, de um modo mais sério, né, para poder, né, enfim, sentar para poder organizar realmente a obra, eu comecei ano passado, né, 2022. E aí eu demorei ali mais ou menos uns 4 meses organizando, né? Porque novos textos, eu escrevo poesias semanalmente. Então eu tenho um acervo, né, para usar para antologias, para usar para obras futuras. Aí eu fui organizando, vendo, dividindo em partes o que eu poderia fazer, o que eu não poderia, as fotos dele, de outros fotógrafos também que me ajudaram. Então a organização final do livro eu demorei ali por volta de uns 4 meses no máximo. Só para poder fazer essas edições, né? O que eu posso colocar mais, o que eu posso tirar, o que eu posso modificar, né? Mas os textos, né, em si foram escritos, elaborados entre 2020 e 2022. E aí, ano passado, Maravilha. para organizar. Essa sua publicação pela editora Ascensão foi uma experiência positiva? Você pretende futuramente fazer uma publicação independente? Como é que está essa sua dinâmica em parceria com uma editora para publicar o seu livro? Olha, eu amo a editora Ascensão, é uma editora que eu tenho conhecimento desde a origem deles, né, que é de 2019, e é muito importante também porque é uma editora da Zona Oeste, é daqui, né? Eu moro em Santa Margarida, eu falo um pouquinho disso no livro, né? Que é... Qual é o estado que você mora? Sou do Rio de Janeiro, Zona Oeste do Rio. Você é do Rio de onde? Rio de Janeiro, Zona Oeste. Eu sou da Tijuca. Então, somos próximos aí, pô. Sou Zona Oeste. É porque Santa Margarida é Campo Grande, basicamente, né? É Campo Grande. Campo Grande, agora sim, me situei. Isso, né? E aí é importante, né? Porque a editora Ascensão é uma editora local, né? Uma editora daqui de Campo Grande, que agora eles estão mais pertinhos de mim ainda, que estão aqui em Margarida. A editora fica uns 30 minutos da minha casa, uns 20 minutinhos assim, mais ou menos, né? E eles têm um trabalho visual, um trabalho assim, geral, né? Muito bom. Eu sou muito apaixonado pelo trabalho que eles fazem. Estou publicando agora, tenho vontade de publicar outros depois com eles também. Não tenho que falar do trabalho de toda a dinâmica, né? De pré-venda, de venda, de Bienal que eles fazem, a Bienal tanto deles, a Bienal interna e a Bienal depois, né? Enfim, que a gente vai ter aqui no Rio. Você vai à Bienal esse ano? Vou à Bienal com eles, né? Ai, que delícia estar lá como leitora. Me mande mensagem dizendo qual é o dia que você vai estar lá, para eu poder ir no stand conhecer você. Eu estou pedindo para todos os autores me mandarem mensagem, porque eu lido com muita gente. Eu não tenho como lembrar de todo mundo, mas eu tenho certeza que vocês podem me mandar mensagem. Eu sou uma aí perturbando vocês. Me mandam, porque eu estarei na Bienal. E aí eu passo lá no teu stand para te mostrar a figurinha, tá? Não, perfeito. Será muito bem-vinda. E eu conheci a editora Ascensão, na verdade, por uma professora que me deu aula no ensino fundamental. Minha professora Dilma Barroso, maravilhosa, professora de língua portuguesa, doutora em literatura pela FRJ, ela é de uma sensibilidade, de uma humanidade, uma doçura assim admiráveis. E ela adora escrever poesia. Eu lembro que quando eu era aluno dela, no 9º ano, ela chegou a organizar umas antologias poéticas na escola, né, que eu estudei aqui, a Barão de Santa Margarida. E o tempo passou. Em 2019, que eu já estava voltando ali meio que timidamente para esse mundo, 2020 veio a pandemia, que foi quando eu voltei realmente a escrever. Aí eu entrei em contato com ela no final de 19, perguntando, poxa, professora, se eu quisesse um dia publicar um livro, como que eu faço? A senhora conhece alguma editora, alguma coisa? Eu sabia que ela já tinha publicado, já tinha participado de várias antologias,
ela publicou também com a editora Ascensão, recentemente, um livro de poesias maravilhoso chamado Consentimento. E ela me indicou a editora Ascensão e o editor-chefe, que é o Fábio Vicente. E a partir dali eu comecei a conhecer o trabalho da Ascensão, os títulos, e publiquei participei, né, da minha primeira antologia, né, com a Ascensão, foi ano passado também, numa antologia de crônicas. E aí, a partir dali, só fui participando de antologias. Participei de antologias de poesias. Recentemente, participei de uma antologia de cartas também, que está sendo lançada junto com o meu livro. E aí, para fechar, estou publicando meu livro solo com eles. Então, já tenho uma experiência com eles desde 2019, como leitor primeiro, depois como escritor de antologia e agora como escritor solo. Então, eu amo a Ascensão, não tenho o que falar deles de mal. Que bagagem, né? Assim é que é bom. Agora, livro em pré-venda, Bienal esse ano no stand da editora, participação em antologias. Qual é o conselho que você dá para escritores que querem seguir esse mesmo caminho que o seu? Olha, eu falei isso numa entrevista com um amigo meu também, que participei recentemente, né? Ele me perguntou, fez a mesma pergunta, né? O conselho que eu daria. Eu acho que assim, né? É muita questão da originalidade. Eu acho que é importante, é uma coisa que até o Fábio fala lá na Ascensão, né? Com a gente, né? Enfim, que é a questão da gente, parece meio egoísta isso, mas eu acho isso interessante. A gente inicialmente escrever para a gente mesmo. Eu escrevo porque eu gosto, né? Então, assim, eu escrevo, né, enfim, para poder colocar minhas questões, meus desabafos, me expressar, né? E ser original, eu acho que é importante isso, né? Porque, né, eu tenho muitos amigos escritores, nesse livro mesmo eu tenho, né, existe um trabalho de fotografia, né, como a gente sabe, né, sensacional. Tem meu amigo Max, que é fotógrafo, que tem seus trabalhos, né? Dentro do livro, mas também tem o meu amigo Gabriel Castellamari, que é um escritor maravilhoso, é fotógrafo e escritor. E os escritos do Gabriel, ele é professor de história também, todo mundo é professor de história, né? Os escritos dele são escritos extremamente românticos, é muito diferente da minha pegada. Apesar dele ser um professor de história e ter toda uma base para discutir essas questões que a gente está falando aqui, mas a escrita dele passa pelo lado romântico, muito sensível, maravilhoso os textos do Gabriel. Mas é sobre isso, né? Eu acho que a gente precisa entender também qual é a nossa identidade literária, sabe? A nossa originalidade, a gente precisa ser a gente, né? Eu entendi que a minha missão nesse mundo é isso, é lutar contra a intolerância religiosa, contra o racismo, contra os preconceitos, e a minha escrita passa por isso. A minha escrita atravessa essas questões, né? Então, eu entendi que a minha missão na literatura é essa também. Tem a pessoa que gosta de escrever num lado mais romântico, né? Recentemente eu faço revisão textual também, né? Eu estou revisando um texto de um amigo meu de 14 anos, né? O Davi Medeiros, né? Que está publicando com 14 anos um livro de fantasias maravilhoso, mas é uma outra vibe, né? De fantasias, né? Um mundo, né? Fantasioso, né? E tal. Então eu acho que é isso. Eu acho que o conselho que eu daria é a gente ser original, a gente ser a gente mesmo. Quando a gente descobre qual é a nossa identidade literária, qual é a nossa missão, aquilo que mais nos interessa para a gente escrever, o que te motiva a escrever? Por qual assunto, por quais assuntos, por quais temáticas você tem mais afinidade, tem mais prazer para escrever? Eu acho que é o caminho, né, para a gente, enfim, voar, né, e ser cada vez, né, maior, né, dentro desse mundo, desse universo maravilhoso. A Maria está falando aqui. Eu conheço a Dilma Barroso. Olha aí. Essas tá coincidências da vida, viu? Maravilhosa. Inclusive, eu participei com ela dessa antologia que eu participei na Ascensão. Foi ano passado, de crônicas, né? O nome é Isso Dava uma Crônica. Tem um texto meu lá e um texto dela também, maravilhoso, né? Um dia que eu fui aluno dela e hoje nós juntos na mesma editora, nas mesmas antologias, né? Enfim, muito bacana. Gente. Vamos combinar? Agora, você como escritor, professor de história, tendo aí uma posição
ação social, política à frente, usando a escrita como essa arma poderosa para conscientizar e falar? Qual é o livro que você indica para os nossos leitores, seguidores, ouvintes, com a mesma pegada que a sua, para quem gosta desse tipo de gênero? Qual é o livro que você indica e qual é o livro que você está lendo? Olha, tem um livro assim maravilhoso que dialoga, né? Assim, tem um pouco de literatura também dessa pegada literária, né? Mas é um livro assim mais em prosa, né? Um estilo assim, né? Enfim, né? Que dialoga mais com a academia, mas é um livro leve, que é O Perigo de uma História Única, que é da Chimamanda Adichie, né, que é uma escritora nigeriana. Esse livro ele é maravilhoso porque ela vai discutir justamente isso, né? O olhar que a gente tem, e aí a gente pode trazer, é claro que ela está falando de um contexto africano, mas a gente pode trazer esse debate dela para outras realidades. O olhar que a gente tem sobre a periferia, né, sobre os corpos historicamente marginalizados, né, homossexuais, negros, indígenas, geralmente é um olhar, né, é uma narrativa que foi construída por aqueles que nos dominaram. Então, muitas vezes, quando a gente olha para a favela, para a comunidade, com um olhar preconceituoso, com um olhar pejorativo, é porque esse olhar, essa abordagem, essa narrativa, ela é uma narrativa hegemônica, ou seja, uma narrativa dominante, construída por quem nos dominou historicamente. E aí o convite dessa obra é justamente a gente problematizar isso, dizer que existem outras narrativas, né, sobre esses territórios, e é muito importante que a gente tenha outras narrativas, outras histórias, né, para justamente a gente desconstruir os preconceitos, né, porque, né, quando a gente tem, no caso lá da África, né, esse olhar apenas, né, de que a África é só tragédia, é só miséria, é só guerra civil, é só doença, é só fome, esse é o olhar do colonizador, mas a África também tem suas belezas, né, tem, enfim, né, suas culturas, sua riqueza histórica, econômica, cultural, material, e é o mesmo convite, a partir dessa leitura, para a gente enxergar esses outros corpos e territórios. Eu, por exemplo, que sou um escritor preto que vem da zona oeste do Rio de Janeiro, de Campo Grande, mais especificamente de Santa Margarida, é uma tentativa também de contar a história em verso e rima a partir de um outro olhar, de uma outra perspectiva, não a perspectiva historicamente dominante, que é a perspectiva colonizadora, preconceituosa, que olha, né, para esses corpos, para essas pessoas com um olhar pejorativo, mas um outro olhar de quem sabe, de quem vive na pele também, né, muito disso que se aborda aí, né, para poder justamente desconstruir esses preconceitos. Então, é uma indicação que eu deixo, O Perigo de uma História Única, a Chimamanda, maravilhosa. E o livro que eu estou lendo, poxa, eu não estou com ele aqui agora, que está na minha mochila. É um livro chamado Desmandamentos, da teóloga mineira Ana Esté. Ela é uma teóloga cristã, progressista, e ela tenta, assim como eu faço mais ou menos no meu livro, mas no meu livro é só um convite, ela faz isso de uma forma mais aprofundada e ela traz poemas também, referências musicais bem interessantes. Ela tenta, como uma cristã homossexual, mineira, brasileira, ela tenta, né, ler a Bíblia a partir de um outro olhar, e desconstruir preconceitos, né, desconstruir essa leitura fundamentalista, violenta que a gente tem do texto bíblico, né? Algo muito interessante que ela fala, que me marca muito, é que é preciso, para a gente que tem essa experiência cristã, ler a Bíblia a partir das nossas realidades, a partir das nossas referências. Então, quem somos? Né? No caso, ela, uma mulher homossexual, mineira, né, que vem, né, da periferia lá de Belo Horizonte, né, ela está lendo a Bíblia a partir dessas realidades e a partir disso tentando também desconstruir os preconceitos, né, desconstruir, né, enfim, uma leitura autoritária, violenta, desrespeitosa em relação a pessoas, a corpos e identidades que se faz da Bíblia. Então é uma leitura assim maravilhosa. Em prosa, acho que tem também um pouco de poesia, porque ela é uma poeta, então é a recomendação que eu deixo, Desmandamentos, da teóloga e reverenda, né, que ela é também, Ana Esté.
Muito bem, dicas dadas. Agora, vamos abrir o sorteio do livro físico? Bom, vamos. Gente, vai rolar. Está aberto oficialmente o sorteio do livro físico do nosso escritor. Escrever pra quê? Quem quiser participar, printa a live e manda no direct. Monique MM18. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar um livro do nosso autor. Pode ser assim? Tá show. Quando a live acabar, eu vou lá no direct, vou ver quem ganhou e vou passar o contato para o nosso escritor, tá? Então, não se preocupem. O ganhador ou a ganhadora vai receber o seu livro físico. Vai vir autografado? Não, né? Vai ser direto da gráfica? Não, eu faço questão de autografar, tem que ter respeito, não. Carinho para os nossos leitores que nos dão tanta honra, privilégio, né? Então printa aqui e manda lá, gente. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro físico do nosso escritor. Lembrando que o livro está em pré-venda até o dia 4 de maio, pela editora Ascensão. E, claro, o link está no Instagram do nosso escritor. Deixa eu ver aqui qual é o Instagram dele. Não sei, mas ele botou aí, né, Cleiton? Mas eu vou marcar ele na live. Vou colocar de novo aqui. Poemas do Cleiton. Pronto, aí, ó. Poemas, do Cleitinho. Então já corre lá, já segue ele para acompanhar o trabalho, o lançamento. Lembrando que o escritor vai estar na Bienal e eu vou marcá-lo aqui na live também. Então não se preocupem. Quer participar do sorteio? Printa e manda no direct. Querido, receber você no meu projeto de lives foi um prazer. Você é simpaticíssimo, comunicativo, para frente, empoderado. Você é tudo de bom. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo, que você continue nessa trajetória com essa missão linda de conscientização, de combate ao preconceito, essas ideias dentro da bolha sociológicas, políticas e educacionais. Que você use a escrita literalmente como uma arma poderosa para conscientizar e levar as pessoas a importância da junção, da comunhão. Muitíssimo obrigada, tá? Eu fico muito feliz, tá bom, de estar, né, conversando com você, né, com a sua comunidade maravilhosa. Muito obrigado, tá bom? Assim, por você confiar, acreditar também no meu trabalho. Parabéns também, né, pelo seu trabalho, pela sua importância, né, de valorizar tantos escritores nacionais, tantos livros nacionais. Muito obrigado, assim, é uma honra, né, um prazer. Eu fico muito honrado, feliz de estar aqui com você, tá bom? Obrigadão mesmo, de verdade. Maravilha. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que hoje tem live até 10h30 e que a maratona vai até o dia 14, sexta-feira. Cleiton, querido, obrigado, Valeu. um beijo. Tamo juntos, tá bom? Tudo de bom.